boa tarde, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo do livro Você é Aquilo que Ama. E hoje vamos finalizar o primeiro capítulo. Vamos abordar mais 2 sessões desse primeiro capítulo, que é um capítulo importante para você entender o restante da sequência, dos argumentos do autor. E vamos recapitular o que aprendemos na segunda aula, na aula do domingo passado. Nós vimos que é impossível não amar, né? Que todos amam porque o coração é o centro, ele é o sustentáculo da pessoa humana. Ele é o motor que move a nossa existência. Somos seres que amam. Então isso se aplica a todo ser humano, né? Todo ser humano é definido pela sua capacidade de amar. É impossível ao ser humano não amar. E outra coisa importante da lição passada também é que o amor funciona como se fosse o nosso peso, né? Ele é que, para onde esse peso aponta, né, é onde está direcionado o nosso amor. E Santo Agostinho fala sobre a questão do peso, do amor, no caso que ele nos leva para o alto, né? Cada coisa busca o seu próprio lugar para encontrar quietude, para encontrar descanso. Então, nosso amor, ele nos aponta para o alto, nos aponta para Deus, e só quando encontramos, nosso coração descansa. E outra coisa importante que é o ser humano é amar, acima de tudo. Nós somos definidos não pelo que pensamos, né, não pelo que imaginamos, mas por aquilo que amamos. E nós adquirimos virtude, né? A virtude são os bons hábitos que nós adquirimos e eles são aprendidos, né? A virtude ela é aprendida não de forma abstrata, intelectual, mas ela é aprendida pela imitação e pela prática, né? Então são as duas coisas, para mim, são importantes a gente frisar com respeito à primeira lição passada. Hoje nós vamos entender um pouco mais dessa dinâmica do amor e de como adquirir um amor corretamente ordenado, ou seja, um coração calibrado para a verdadeira adoração. É verdade que todos nós amamos, mas nem todos amamos o mesmo objeto, né? Nem todos desejamos as mesmas coisas, e por isso nós precisamos dar uma ponderada e calibrar o nosso amor. Nós vimos também na introdução, falando sobre Jeremias, ele dizendo que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, que ele não entenderá. Então, se amar faz parte da estrutura da natureza humana, é importante entender também que nosso amor deve estar corretamente direcionado ao objeto, vamos falar aqui objeto entre aspas, objeto último, né, dos nossos desejos, do nosso amor. Então vamos aprofundar o tema orientando o desejo, a busca para sermos humanos, que foi da lição passada. Lá também ficou colocado que ser humano é estar em busca, né, viver uma inquietação até encontrar o fim para o qual nós somos criados. E qual é esse fim para o qual nós somos criados? É amar a Deus que nos criou e nos ama. Esse é o fim, na verdade, da existência humana. Ocorre que amar não é só um discurso, não é só palavra, né? Amar implica em fazer algo, e amar carrega uma exigência, né? Todo amor é um amor exigente. É como se a gente estivesse sendo uma jornada, né? E toda jornada ela se direciona para um objeto, que é o objeto, digamos assim, onde estão nossos desejos, nossos anseios mais profundos. E precisamos nos vestir, como fala Paulo lá em Colossenses, precisamos nos vestir de virtudes que correspondem à orientação que devemos ter nessa jornada. Então nós temos uma jornada, nós caminhamos para um fim e precisamos de virtudes que também vão nos orientar nessa jornada, e essas virtudes têm que ser compatíveis com o objeto, né, para o qual nós nos dirigimos. As coisas não podem ser discrepantes, tá? Se somos o que amamos,
e o amor é um hábito. Eu sei que para algumas pessoas parece esquisito isso, falar que o amor é um hábito, né? É um hábito porque nós aprendemos a amar, né? Nós aprendemos a amar. Se o amor faz parte da nossa essência, né? Mas nem todos amam da mesma forma, né? O amor é alguma coisa que precisa ser aprendida, né? O amor deixado por si mesmo, ele pode levar, né, a caminhos que não são bons caminhos, né? Pode nos levar a sentimentos totalmente desordenados. Então, por isso que o amor é aprendido e o amor é um hábito. E como hábito, nós aprendemos, a gente já viu na lição passada, de duas formas: imitando os modelos, né, e também praticando, né? Essa é a forma de nós amadurecermos o nosso amor, né? Observando os bons exemplos e também praticando, né? Então, por isso que ele é aprendido, né? Ele é uma disposição inata em cada um de nós. Todos nós somos seres que amam, né? Mas o verdadeiro amor ele precisa ser aprendido. Nós somos o que amamos, porque o amor é um hábito, repetindo, e o discipulado ele acaba funcionando como uma reformulação dos hábitos de nossos amores, né? O discipulado, antes de ser uma informação, apenas informações, ele também é uma forma de calibrar o nosso amor, né? De calibrar os nossos desejos ou os nossos amores, né? A gente pode falar amor no plural, porque nós amamos a Deus, que é o fim último, mas nós amamos muitas outras coisas, né? Nós amamos a família, nós amamos os cônjuges, nós amamos os filhos, amamos estudar, amamos os livros, amamos estar com nossos amigos, né? Então há muitos amores, só que esses amores têm que estar calibrados com aquele amor que é o fim último da nossa existência, né? Então os nossos amores eles não podem negar, né, o nosso fim último, que é amar a Deus. Como o próprio João disse: se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê, né, você de fato não, o teu amor está desordenado, né? Ou seja, os teus amores, outros amores, no caso amar o irmão, não está correspondendo ao amor a Deus, né? Então uma coisa fora de sintonia. Então por isso que os nossos amores eles têm que ser calibrados em função desse amor a Deus, que é o fim último da nossa existência. Então nosso aprendizado deve consistir em direcionar nossos amores e orientar nossos desejos a Deus e aquilo que Deus deseja para a sua criação. Então veja bem que o amor a Deus, ele, digamos assim, ele dá sentido a todos os nossos outros amores, né? Então se eu amo a Deus, eu amo também e respeito a natureza, eu amo e respeito as pessoas, independentemente do que elas são, né? Então as coisas vão implicando umas nas outras, né? Mas a gente pode fazer uma pergunta, né? Como focar e direcionar o nosso amor, né? Será que se a gente fala que o amor é um hábito, né? Que o amor ele cresce, como Paulo diz que a gente deve crescer em amor, né? Mas como focar, como direcionar o nosso amor? Toda criatura humana é governada por aquilo que ela almeja, né? Se você tem um fim na sua vida, aquilo vai governar a tua vida, vai governar a tua existência, vai estabelecer os teus valores, vai estabelecer os teus comportamentos. Eles vão estar em função daquilo que você ama, daquilo que você almeja, daquilo que você busca, né? Por isso é que muitas vezes quando o nosso amor está desregulado, isso traz consequências sérias para todos os nossos relacionamentos, né? Porque aí nós vamos colocar muitas coisas que devem ocupar um espaço importante no nosso coração, a gente vai acabar reservando para segundo plano, né? Então, uma coisa importante que a gente precisa compreender é que se faz parte da nossa estrutura como seres humanos amar, né,
Isso não garante que o nosso amor esteja direcionado para o objeto verdadeiro desse amor, que nós falamos que é Deus, que nos criou e que nos ama. Esse é o grande drama da situação humana, é que ele traz dentro de si o amor, né, o desejo por um fim último, mas isso não garante que ele na sua vida, na sua existência, esteja direcionado a sua vida para esse fim último, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O fato de você trazer na sua estrutura o amor não te garante que você ame verdadeiramente a Deus. Nós não somos capazes de não amar, né? Nós já vimos que todos amam, nós não somos capazes de não amar. Mas isso, repetindo, não significa que necessariamente amemos as coisas certas ou o Rei verdadeiro, né? Que se manifestou a nós em Jesus Cristo. Deus nos criou para Ele e o nosso coração é concebido para encontrar seu objetivo unicamente nele. Mas muitas pessoas passam seus dias ansiando incansavelmente por deuses rivais, né? Buscando freneticamente reinos adversários. A gente viu lá que todos desejam um reino, mas nem todos desejam o mesmo reino. Então muitas vezes nós nos envolvemos com deuses rivais, né? Se a gente vê muito isso presente na história de Israel. Ou seja, muitas vezes os nossos anseios subconscientes, os anseios subconscientes do nosso coração, são focados e direcionados para outros lugares, e não para o lugar verdadeiro, o alto, como diz Agostinho. Então nossa orientação é torta e nossa bússola é defeituosa e nos dá direções equivocadas. Antes daquele acidente com aquele navio inglês, o Titanic, que gerou até um filme, houve um acidente sério também nos Estados Unidos com um navio mercante chamado Monroe. E acontece que a bússola desse navio mercante, ela tinha uma distorção, uma diferença de mais ou menos de até 2 graus em relação à bússola padrão. Mas isso, as pessoas não se importaram muito com isso, os comandantes, né? Durante vários anos pilotaram aquele navio com esse problema dessa diferença, né? De mais ou menos 2 graus em relação à bússola padrão. Só que um determinado dia, por conta desse erro de direção, né, dessa diferença de grau na bússola, né, ele se chocou com outro navio. E no período de inverno, por conta desse acidente, morreram 45 marinheiros. Então isso serve para nós de um alerta, que muitas vezes a nossa bússola que nós falamos, né, que o coração funciona como uma bússola, se essa bússola estiver descalibrada, tiver diferença de pequenos graus na partida, né, num ponto de chegada vai estar muito distante. Isso serve para nós de um alerta, né, de um risco que a gente deve ter de estar constantemente aferindo o nosso coração para saber se ele está de fato direcionado para o seu fim último, né? Ou seja, a direção da nossa caminhada, da nossa jornada, ela deve se guiar pelo polo norte, né, do magnetismo, como se fosse a bússola, o coração, ele deve estar direcionado para o alvo que é Deus, né? Então nossos desejos e nossas paixões, eles têm que ser aprendidos, né? E tem que ser todos eles direcionados, né, para esse fim último. Então, nós já falamos também que o amor deve estar calibrado, os nossos desejos, de acordo com os modelos, aqueles que são padrão para nós. Paulo fala muito isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós devemos estar imersos em práticas que com o tempo vão ajustando, vão calibrando o nosso coração para impulsioná-lo para esse fim. Essas práticas, elas modelam o como amamos, né? Como nós devemos amar.
E também elas funcionam como uma pedagogia para os nossos desejos, né? Elas vão nos educando. Essas práticas fundamentadas nas virtudes, que nós já falamos das virtudes, né? Elas vão funcionando como uma pedagogia do nosso desejo. Eles atuam como verdadeiros rituais que vão direcionando as nossas afeições. Os rituais são muito importantes na vida humana, né? Nós somos seres de hábitos, né? De repetições, e é importante que esses hábitos, sobretudo essas virtudes, elas possam se sedimentar de maneira que elas de fato funcionem como uma segunda natureza em nós, né? Que elas se tornem esse comportamento espontâneo. E essa compreensão também de que essas práticas elas vão nos moldando, né? Vão moldando o nosso amor, funcionam como pedagogias, elas são importantes porque elas funcionam de maneira dupla, assim. Elas tanto podem nos levar ao caminho correto quando está ajustado, como as práticas também podem desviar do caminho. Então, as práticas que funcionam tanto positivamente como negativamente na nossa vida. Por isso que o coração tem que estar calibrado. Essas práticas, as práticas das virtudes, ou no caso também os vícios, não são simples coisas que nós fazemos. Elas fazem algo em nós, né? Elas trabalham a nossa identidade. Elas moldam aquilo que nós somos. Por isso é que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que está formando os nossos desejos, aquilo que está modelando os nossos desejos. E devemos ser intencionais para reagir a algumas seduções que podem nos desviar do caminho. Podem ser como aquela bússola defeituosa que vai, ao longo da caminhada, nos afastando cada vez mais do alvo. E aqui a gente chega a uma constatação, né? Se nós dizemos que nós somos aquilo que nós amamos, a gente pode dizer também que nós somos aquilo que nós adoramos, porque nós vamos adorar aquilo que nós amamos. Nós amamos, e os nossos maiores amores são formados e direcionados por práticas e rituais. Então, essas práticas, né, esses ritos que a gente vai estudar na segunda lição, elas moldam o que nós somos. Está em jogo nossa identidade, nossas lealdades, nossas convicções e nossas paixões. Então, a vida humana ocorre como uma certa competição, né? Onde diversas práticas culturais que estão presentes na nossa vida, no nosso mundo, na cultura, em tudo, muitas vezes elas rivalizam com as verdadeiras virtudes, né? As virtudes cristãs, no sentido de seduzir e capturar o nosso coração. Elas não... Vejam que a sedução ela não ocorre tanto a nível intelectual, né? Ela ocorre nessa parte mais interna do nosso coração, no sentido de querer ganhar o nosso coração, querer modelar os nossos desejos, né? Modelar os objetos para os quais são dirigidos o nosso desejo. Então, o que está em jogo na formação dos nossos amores é nossa identidade religiosa. Essas práticas moldam nossos amores como se fossem verdadeiras liturgias, né? Esse termo liturgia, embora tenha um uso mais religioso, né? Mas liturgia implica em rituais, né? Em coisas importantes na nossa vida e que seguem um determinado padrão e também seguem uma ordem, né? Então a nossa vida é repleta de liturgias, né? Em todas as dimensões da nossa vida nós seguimos um determinado roteiro, um determinado padrão, e aquelas repetições vão de certa maneira nos moldando, né? Então você tem liturgias na política, né? Você tem liturgias, protocolos na justiça, né? Em todos os campos da vida, né? No casamento, por exemplo, né? Você tem
no ato em si do casamento, na cerimônia, né? Você tem as liturgias. Os relacionamentos familiares também têm as suas liturgias, né? Tem se basear em respeito aos pais, né? No respeito aos cônjuges, né? No amor. Então, são diversas práticas que vão moldando e vão direcionando o nosso desejo. Interessante que Lutero disse certa vez a seguinte frase: se o que foi, seja o que for, a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente o seu Deus. A gente diz que a modernidade ateia se afastou de Deus, mas ela nunca foi tão religiosa, né? Só que ela não admite que ela é religiosa, mas só que ela é uma religião panteísta, né? Que ela adora diversos deuses, né? O seu coração está em diversos objetos, né? Pode estar no dinheiro, pode estar na preocupação com a beleza, né? Preocupação com o corpo, né? Isso é muito presente na nossa sociedade, né? As academias aí estão cheias, né? Não digo que isso seja um mal, né? Você cuidar do seu corpo, mas quando você bota um fim último da sua vida, né? No seu próprio corpo, né? De certa maneira você está fazendo daquilo um Deus, né? Então nossas idolatrias hoje elas são mais litúrgicas, né? Do que propriamente teológicas. Nossos ídolos mais sedutores são frutos de desejos desordenados, né? O desejo ordenado, o amor, né? O ágape é aquele que está direcionado para Deus, Deus como o fim último, né? Mas como falamos, há liturgias rivais em todas as áreas, em toda parte. São pedagogias do desejo, são formas rivais de adoração. Hoje até mesmo a importância que deve exercer a liturgia, né, o culto na nossa vida cristã, é de fundamental importância. Por quê? Porque o culto, na verdade, a liturgia cultica, ela é um instrumento que o Espírito usa para calibrar o nosso coração, tá? Paulo, por exemplo, lá também, aquele texto que nós lemos na aula passada de Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14, se a gente for ler o 15 e o 16, Paulo vai dizer que nós devemos ter um coração cativo, né, um coração voltado para Deus, cantando entre vós salmos, hinos, né, cânticos espirituais. Ele fala dessa reunião da comunidade, né, um culto, de forma que é um instrumento que o Espírito utiliza para ir calibrando o nosso coração, né, e uma pedagogia do nosso amor, né, corretamente direcionada. Então nós não podemos de maneira alguma desprezar o momento em que o povo de Deus se reúne para adorar. Hoje tem muita gente que, é lógico que alguns às vezes têm problema de saúde, não podem se deslocar, estar junto e ficam na televisão, mas aqueles que podem, né, e se ausentam, né, isso traz um enorme prejuízo para a sua vida espiritual, no sentido de calibrar o teu amor e o teu coração, porque é esse contato com os irmãos, esse calor, né, de nós estarmos juntos, né, de nós procurarmos desenvolver os nossos dons e nos aperfeiçoarmos uns aos outros, ter amor de fato, real, uns pelos outros. Isso é que é a pedagogia do Espírito para calibrar o nosso coração. Então, Paulo diz que nós vestimos a virtude do amor ao deixar a palavra de Cristo habitar em nós, com abundância, né? E também nos fala de ensinar e exortar uns aos outros,
como eu falei, cantarmos salmos, hinos e cânticos do Espírito. Ou seja, as práticas do culto cristão, elas treinam o nosso amor. Elas treinam o nosso amor. E é por isso que o culto cristão é o coração do discipulado. A gente não pode entender discipulado sem culto. Por quê? Porque se nós somos o que nós amamos, né, nós somos também aquilo que nós adoramos. Né? Porque onde está o nosso amor, está o nosso coração, né? E está a nossa adoração. Seja um falso Deus, seja um Deus verdadeiro. Mas onde nos encaminha o nosso amor, né, aquele objeto é o objeto da nossa adoração. Então nós não podemos combater o poder dessas liturgias rivais que tentam nos seduzir, capturar o nosso coração e simplesmente enchendo o nosso intelecto de informações didáticas, né? Nós precisamos recalibrar o nosso coração através do culto, né? Onde nossos hábitos e nossos desejos são recalibrados. E aprender a amar a Deus, portanto, exige essa prática, né? Essa prática litúrgica comunitária. É importante a gente ter em vista, quando estava lendo essa seção do capítulo, eu estava lembrando de Salomão, né? Salomão foi um grande sábio, né? O maior de todos os sábios, de uma compreensão intelectual de Deus tremenda, né? A sua capacidade de compreensão de todas as áreas do conhecimento. Pessoas viajavam para apreciar a sabedoria de Salomão, mas Salomão depois se envolveu com tantas coisas, né? Com os acordos políticos, né? Que implicavam muitas vezes em casamentos com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, e aquilo, de certa maneira, ele acabou adotando algumas práticas que foram corrompendo o coração de Salomão. E o pessoal até fala às vezes que o livro de Eclesiastes traz um pouco desse coração meio dissonante de Salomão, que não é bem verdadeiro, né? Mas Salomão, por algum tempo na sua vida, a gente vê isso na sua família, com os filhos, o reino logo depois é dividido, né? Então Salomão realmente se deixou que seu coração se contaminasse. Ou seja, o conhecimento apenas intelectual de Deus, sem as práticas litúrgicas, né, e as práticas das virtudes corretas, fez com que ele, adotando outras práticas, né, de pessoas pagãs, né, fez com que a sua bússola, a calibragem da sua bússola, se desviasse em poucos graus. E com isso ele quase perde inteiramente o seu rumo, a sua vida. Tá? Então é importante você ter essa noção de que precisa estar constantemente calibrando o seu coração para perceber se outras liturgias, né, que a gente vai estudar no capítulo 2, essas liturgias seculares, né, não estão tentando seduzir a tua vida, descalibrar o teu coração e te afastar do caminho do Senhor. Você não é somente aquilo que ama, você é aquilo que adora. Então adoremos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, e vamos praticar aquilo que é recomendado pelo apóstolo para calibrar o nosso coração. Nos vestir das virtudes, né? E também nos reunimos, estarmos juntos em adoração, em louvor a Deus, porque isso vai nos aperfeiçoar cada vez mais. Que Deus nos abençoe.